Olá pessoal, voltando então com a segunda parte da nossa aula sobre gêneros humorísticos. Nós estamos falando então sobre as tirinhas, os cartoons, as charges e as anedotas ou piadas, que fazem parte desse rol de gêneros humorísticos. Então cada um desses tipos de textos, eles trazem a humor, a graça, fazem a gente dar risadas quando a gente lê, e tem o objetivo de criticar ou ironizar alguma situação, seja ela do nosso cotidiano, seja algum fato da atualidade, alguma notícia que está sendo repercutida no mundo. Então, cada um desses textos, eles fazem essa crítica a algo específico. Quando a gente lê, a gente precisa ler com calma, observar bastante os elementos que aparecem nesses textos, como são as imagens, o que tem nas imagens, o que aparecem nelas, quais são os personagens, a linguagem verbal, então o que eles dizem, o que é dito ali no texto, o que aparece, quais são as expressões, quais são as frases ou somente palavras. Então perceber ali o que está acontecendo no texto, seja a tirinha, né, que tem vários balões ou vários quadrinhos, seja o cartoon, a charge, que geralmente é um quadrinho só, é mais curto, é um texto, pode ser mais pequeno, porém ele pode ser um pouco mais difícil de entender. Então você precisa ler com bastante cuidado, reler novamente, pensar, mas o que está falando? Eu sei o que está acontecendo na atualidade? Às vezes você vai precisar voltar e pesquisar sobre o que está remetendo ali aquela notícia, né, o que é discutido ali no texto. Pesquisa qual ano foi escrito a charge, qual ano foi escrito o cartoon, para você entender, nesse ano estava acontecendo tal coisa, tal notícia era repercutida no mundo. Então assim você vai conseguir ter uma ideia melhor, né, do que está sendo dito no texto, e aí você vai conseguir compreender a situação. Então é muito importante você estar atento ao que está acontecendo e sempre quando for ler um texto, ir mais a fundo, pesquisar as informações em torno dele. Não ler apenas e pronto, mas pesquisa ali sobre o ano que foi escrito, quem é o autor, se você não entendeu uma palavra, pesquisa ela, o que significa. Falou de de algum lugar, ou de alguma guerra. Então pesquisa o que quer dizer, o que aconteceu. E aí você vai conseguir ter uma reflexão muito mais aprofundada. Não só com os textos desse gênero, mas de todos os outros gêneros, para que você possa ir bem numa prova, num concurso, para que você possa entender um livro que você está lendo. Então sempre a leitura tem que ser profunda, não pode ser superficial. Ok, pessoal? Então vamos para os nossos exercícios para vocês verem como possivelmente podem aparecer as questões sobre esses gêneros na prova do Enem, ok? Então, nossa primeira questão. Aqui nós temos, como vocês podem perceber, e pensando já no que foi dito na aula, que esse primeiro texto é uma tirinha, porque tem alguns quadrinhos, né? Tem os personagens, tem os balões que expressam o que estão falando ou o que estão pensando. Então, no primeiro, a mulher conversa com o marido, né? Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Então, ela dá ali uma sugestão, né? Ela percebe que há um problema na relação deles e ela dá uma sugestão. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Aí o marido, claro. Aí o marido vai até o seu computador, na sua rede social, e curte a foto dela. Então, o que dá para entender aqui dessa tirinha? A mulher queria que a relação deles fosse um pouco mais
tivesse um pouco mais de ânimo, acontecesse mais alguma coisa, além do... Às vezes eles mal se falam, mal saem, então ela queria, vamos nos curtir um pouco, talvez vamos sair, vamos ter um jantar juntos, né? Ela quer passar um tempo de qualidade com o seu companheiro. E aí ele entendeu, claro, você quer curtir? Então eu vou lá curtir sua foto. Ele relacionou ao ato de curtir a foto, curtir o que a pessoa posta na rede social. Então isso, o humor se encontra aqui, porque o que a mulher queria não era exatamente isso. Ela queria algo profundo, e ele foi lá e fez algo superficial. E é o que acontece hoje em dia. Então é uma crítica, né, ao que as relações que estão acontecendo, que muitas delas são superficiais. Então tudo acontece ali dentro da rede social, enquanto que o mundo externo, muitas vezes as pessoas nem se falam direito. Os casais às vezes nem se visitam, né, nem se programam de sair juntos, de fazer alguma tarefa juntos. Às vezes eles apenas, vou mandar uma mensagem para minha esposa aqui, falar que eu amo ela e tá bom. E não demonstra. Então, a tirinha tem o intuito de ironizar, de criticar essas relações. Então, na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Olha só o que eu já disse. Negar antigos conceitos ou experiências afetivas ligadas à vida amorosa dos adolescentes? Será? Enfatizar a importância de incorporar novas experiências na vida amorosa dos adolescentes? Valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação amorosa? Será que tem a ver? Associar a popularidade de uma mensagem nas redes sociais à profundidade de uma relação amorosa. Então, como eu já disse, né, e já está bastante explícita a resposta, letra A, que é criticar essa superficialidade das relações amorosas. Geralmente elas são expostas na rede social, as pessoas fazem posts, olha, eu te amo, você é tudo para mim, mas no fundo, dentro de si, às vezes aquilo que ela está dizendo não tem verdade nenhuma. Então a tirinha tem o intuito de criticar essa situação. Então a próxima, né, temos um quadrinho aqui, duas menininhas conversando em frente a uma balança, e uma fala, cuidado, não pise nisso. E a outra curiosa, por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Então a gente já depreende, né? São duas crianças que não tem muita noção, às vezes, do que significa, né, o objeto que está à frente dela. E aí ela vai lá verificar, às vezes vai subir em cima, e a outra, não pisa aí, porque toda vez que minha mãe pisa, ela chora. Né? Então por que a mãe começa a chorar? E por que a mãe pisa? Para que serve esse objeto? Então é uma charge, o texto que nós lemos, e retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. A insatisfação das pessoas com o peso. Então as pessoas geralmente recorrem à balança para saber qual o peso que elas estão, sempre controlando isso. Porque hoje em dia há essa cuidado, essa estética do corpo, não pode pesar muito, né? Eu tenho que estar dentro do peso, eu preciso me cuidar. Então, atualmente tem essa procura de saúde de qualidade, de estética, é muito forte isso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Então, quando a pessoa está muito obcecada com o peso, pode ser um problema à saúde. Então vamos às questões, às respostas. Seria A, estimula a adesão à dieta? B, aumenta conforme a idade?
né? Seria um problema quando, né, aumenta conforme a idade, problema saúde, expressa a inatividade da pessoa, provoca modificações na aparência ou acomete o funcionamento metabólico. Então aqui, né, a charge, voltando ali, minha mãe pisa aí e começa a chorar. Então por que a mãe chora? O que isso, por que faz ela chorar? Então nós temos um problema aqui, e isso se torna então, do ponto de vista orgânico, um problema ao peso corporal quando acomete o funcionamento metabólico. Então isso aqui é uma crítica a essa demanda tão pesada de estética de um corpo perfeito. Isso começa a fazer mal quando acomete outros problemas no nosso corpo, na nossa saúde. Então não é só apenas só baixar o peso, ou eu preciso entrar naquela calça, mas às vezes aquilo acomete o nosso emocional, acomete a nossa saúde mental. Então aí nós temos a letra E como resposta da charge. Aqui nós temos um cartoon, vocês podem observar, composto apenas de imagem, porém a gente pode depreender ali, às vezes fica muito ressaltado algumas palavras pra gente. Então, logo de cara você pode pensar trabalho. Então, aquele trabalho cansativo, né? A pessoa, às vezes, com as costas já arcadas de tanto trabalhar. Rotina, sempre para o mesmo lado, sempre da mesma forma. Enquanto que nós temos um que está diferente da multidão, né? Não tem o mecanismo que movimenta eles. Parece que eles estão sempre da mesma forma, sempre fazendo as mesmas coisas, sempre juntos na multidão. E esse aqui está indo ao contrário. Então esse não quer fazer parte da multidão, né? Então o cartoon faz uma crítica social, assim como os outros textos também fazem. A figura destacada está em oposição às outras e representa a opressão das minorias sociais, a carência de recursos tecnológicos, será? Falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional ou reação ao controle do pensamento coletivo. Então nós temos ali a multidão que vai sempre para o mesmo lugar, sempre fazendo as mesmas coisas, talvez sempre pensando as mesmas coisas, enquanto que uma vai contra aquele sistema. Então aqui nós temos a letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. Tem pessoas que não querem fazer parte desse pensamento coletivo, dessa mesma ordem, porque não é aquilo que reflete a essência delas, não é aquilo que vai fazer elas felizes, enquanto outras preferem estar na multidão. Então é uma crítica a esse tipo de comportamento. E é um comportamento bastante visível na nossa sociedade hoje em dia. E por último, nós temos então um texto representando a anedota ou a piada, e é bastante característico, não tem como não reconhecer. Então vamos lá. No Capricho, o nome da piada. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça: mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fiote de cruz credo. Parente do Deus me livre. Mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente: é a minha mãe. E o caboclo em cima da bucha não perde a linha. Mas doutor, até que é uma feiura caprichada. Então, se vendo ali numa situação embaraçosa, ele já reverteu toda a situação, né? O Adãozinho estava falando mal da pintura, né, que era a mãe do delegado. E aí, quando o delegado fala: é minha mãe.
né? Então ele já muda toda a história. Não, mas é uma feia bonita. E aí vamos lá. Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero. Olha só como é muito simples essa questão, muito fácil. Então, a gente não vai nem ler o restante das questões, porque a nossa letra A já está dando ela, né? Anedota, pelo enredo e humor característicos. Então, as outras lá, crônica, depoimento, relato, reportagem. Olha só que simples, essa aí não tem nem o que pensar. Você bateu o olho ali e viu a anedota. Qual é o texto que aparece? É esse. Então, bastante simples. Não teriam como vocês errarem, porque a piada ou anedota é bastante característica, né? É sempre um texto, fala de algum personagem, tem um começo, meio e fim, e ironiza ali, critica uma situação. Ok, pessoal, então é isso, nossa série sobre gêneros humorísticos. Espero que vocês tenham gostado. Façam algumas questões para testarem se vocês conseguem responder. Leiam bastante os textos. Procurem alguns textos do gênero humorístico na internet, para que vocês vão se preparando, vão fazendo a leitura. E aí na hora de chegar na prova vocês consigam entender bem, para não se perderem no pensamento, ok? E é isso, nós voltamos na próxima aula